Mais um Elas Falam Tudo no ar e hoje eu quero receber um convidado multitalentoso. Ele que é jornalista, meu parceiro, é também repórter da TV Cidade Verde no Mato Grosso, âncora da Band News FM no Rio, CEO da HM Assessoria e Eventos e diretor de conteúdo do canal Fonte Rubro-Negra. Seja bem-vindo, Helder Martins. É um prazer imenso, Elaine. A gente já se conhece há algum tempo, né? De muitas coisas, muitas histórias pra gente contar aqui. E eu tô muito feliz dessa oportunidade de bater esse papo com você. Helder, primeiramente, é um prazer te receber aqui. Sinta-se à vontade e se apresente para a galera que nos assiste. E se prepare, porque hoje vamos falar tudo um pouquinho da tua vida. Vamos. Então, conta um pouquinho quem é o Helder fora desse universo profissional. Bom, até pela apresentação que você já fez, aí é um pouco difícil falar de fora desse universo, porque a minha vida se resume a muitas coisas, né? Sempre foi assim, desde a minha adolescência, quando eu cuidava das empresas do meu pai lá na Bahia, era muita coisa. Era a empresa do meu pai, era a igreja que eu participava da igreja católica, grupos de adolescentes, de jovens, aí faculdade, curso, ensaio, família. Sempre foi muito corrido e hoje não é diferente. Eu tenho os compromissos com a Band News FM, as transmissões de futebol dos times do Rio de Janeiro. Faço as entradas na TV Cidade Verde lá do Mato Grosso toda terça, quarta e quinta. Tenho o meu canal de conteúdo dedicado ao Flamengo e ainda tenho que atender os clientes de assessoria e os eventos que eu faço com os ex-jogadores. Então, assim, o meu lazer acaba sendo nas viagens, nos eventos, quando a gente está gravando alguma coisa. Nunca tem alguma pauta. férias, né? Com sinceridade, acho que a última vez que eu tive assim, vou fazer uma viagem para esquecer o trabalho, deve ter sido na pandemia. Antes da pandemia, de lá para cá. Depois da pandemia, não me recordo de ter tido assim pelo menos umas 2 semaninhas de férias. Mas é isso, minha vida se resume hoje a todos esses compromissos, né? Eu acho que quando a gente tem um foco e um objetivo, acaba que a coisa vai acontecendo e desse jeito a gente vai levando. E voltando lá para sua infância, Helder, onde você nasceu? Que você falou que era na Bahia? Isso, eu sou de uma cidade no interior da Bahia chamada Itapetinga. Deve ter hoje algo em torno aí de 75, 80 mil habitantes. E desde quando eu tinha 8 anos de idade, por aí, eu já tinha o sonho de ser jornalista, porque eu ouvia futebol pelo rádio, ouvia o garotinho José Carlos Araújo narrando ali na Rádio Globo, a gente pegava rádio analógico naquela época. José Carlos Araújo. Exatamente, sou eu. E aí, foi ele que te inspirou nessa carreira? Certeza, sem sombra de dúvidas. Essa vinheta acho que é algo assim marcante. Muito marcante. Para nós que gostamos e vivemos no esporte, no futebol, no jornalismo, eu ouvia isso lá nos meus 7, 8 anos engraçado que eu pensei em ser jogador de futebol como todo garoto, mas todo mundo quer ser o artilheiro, quer ser o atacante que faz gol. Mas eu brincava em casa com a bola de tênis. Eu tinha uma luva de goleiro com a bola de tênis, minha casa era pequena, ficava jogando a bola na parede para pular, para agarrar. E aí ficava imitando o José Carlos Araújo, ouvindo as narrações de rádio. Dali eu já falei, eu quero ser jornalista, mas eu quero ser narrador no Rio de Janeiro. Narrador não, minto. Eu nunca quis ser narrador. Eu queria ser jornalista, queria entrevistar os meus ídolos. Queria entrevistar os jogadores de futebol que eu assistia. Mas você fez faculdade em Salvador, na Bahia? Não. Ou no Rio? Eu fiz uma faculdade no interior, lá da Bahia, não de jornalismo. Porque eu entendia que no momento que eu vivia, meu pai não tinha condição de me bancar aqui. E eu entendia que não tendo o nível superior, seria mais difícil de conseguir trabalho. Eu cheguei a vir para o Rio 2 vezes, eu acho, para fazer vestibular, não passei. Aí eu pensei, eu vou ficar tentando, vai que eu não passe de novo e daqui a pouco a coisa começa a não acontecer. Eu fiz uma faculdade, eu sou formado licenciado em biologia, sou biólogo licenciado, mas nunca atuei na área. Meu Deus! Porque era uma das opções que tinha de curso superior lá. Tinha pedagogia, química, física e biologia. Zootecnia. Aí eu falei, o que mais me interessa, vamos dizer assim, o que mais me agrada aqui é biologia. Aí eu fiz a faculdade para ter um nível superior. Quando eu me formei na faculdade, aí eu vim para o Rio e vim trabalhar. E aí as coisas, graças a Deus, aconteceram. E quando que você percebeu que queria se especializar em jornalismo esportivo? Nessa época, desde criança. Sempre foi o meu desejo, assim. Sempre foi o meu desejo. E eu botei isso na cabeça e falei, eu vou realizar. E eu nunca tive dúvida. Eu costumo dizer que eu nunca tive dúvidas de que eu conseguiria atingir aquilo que eu queria. Eu só não achava que seria tão rápido. Que, assim, graças a Deus, as coisas aconteceram aqui no Rio de uma maneira até rápida na minha vida. Mas eu sempre tive esse foco.
até o meu professor, o coordenador do curso de biologia, quando eu terminei o curso que eu falei que eu vinha para o Rio, aí ele até brincou, falou assim, você vai ser jornalista, ele é francês, né? É jornalistique scientifique. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com jornalismo esportivo. Todo mundo sabia, todo mundo já sabia, dos meus amigos e tal, mas desde essa época eu já, influenciado pelo garotinho, eu falava, eu quero ser jornalista esportivo. E tem algum ídolo na tua infância que te inspirou nessa influência aí do jornalismo esportivo? Com certeza o José Carlos Araújo foi um, do rádio, mas, por exemplo, eu gostava muito do Silvio Luiz, que faleceu recentemente, o narrador que foi do SBT, tinha também o Luciano do Vale, da Band, que eu gostava. O Luciano do Vale fazia o Verão Vivo, era uma programação que tinha vôlei de praia, que tinha sempre, às vezes ele fazia até lá na Bahia já teve, em Itacaré, mas ele fazia mais na Praia de Boa Viagem, em Recife. E tudo isso, a memória como que é. Eu lembro de todo, eu criança, eu lembro desses detalhes. Mas posso dizer isso, no rádio, quem me inspirou foi o José Carlos Araújo, na TV, como narradores, o Silvio Luiz, Luciano do Vale, e o Galvão Bueno também, de certa forma. E como é que foi sua experiência na faculdade? Que eu aproveitei tanto a minha faculdade de jornalismo. Eu, comunicativa desse jeito, né? Sempre. Assim, eu não aproveitei tanto como eu imaginava. Por quê? Como eu já tinha feito a faculdade de biologia na Bahia, e aqui, quando eu vim para o Rio, eu vim sozinho, eu tinha que trabalhar. Aí eu entrei na faculdade, eu cursei jornalismo na Unicarioca, e depois fiz a pós-graduação em jornalismo esportivo na Estácio. Só que foi MBA EAD. A faculdade foi presencial, foi na Unicarioca ali do Rio Comprido. Mas como eu tinha trabalho e eu já fazia assessoria nas escolas de samba, já fazia Fute Rio, que era uma web rádio, e comecei meu período na Transamérica, na Rádio Transamérica, ainda na faculdade. Estudar e trabalhar não era fácil. Era muito complicado. E eu perdi algumas avaliações, repeti períodos por conta disso. Foi empurrando a faculdade. Foi empurrando a faculdade. E eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. E eu costumo dizer o seguinte, por não poder me dedicar integralmente para a faculdade, eu aprendi com a faculdade termos técnicos de coisas que eu já sabia fazer. Que você já praticava. Programa de rádio em rádios comunitárias na Bahia, nunca narrei lá. Eu vim narrar aqui no Rio a primeira vez. E foi assim, um desafio muito grande. Mas eu já tive programa de esporte que eu fazia sozinho. Eu produzia o programa, preparava a pauta, sentava, um estúdio era minúsculo, sentava na frente do computador, operava o computador e apresentava. Eita, fazia sozinho. Tudo. Então, eu já fazia coisas, fundamentos. Que a galera estava aprendendo na faculdade. Mas eu não sabia os termos. Por exemplo, na Estácio, naquele período que a gente vai falar um pouco sobre isso, eu tinha a minha rede de contatos, mas não sabia que se chamava mailing. Eu fazia a triagem do que foi pro ar, mas não sabia que era um clipping. Entendi. Eu sabia fazer, mas não sabia os termos técnicos. Entendi. A faculdade me ajudou nisso. Em termo prático, eu aprendi muito, muito pouco na faculdade, sendo bem sincero. Já que você citou aí, então conta um pouquinho como é que foi seu início na rádio Fute Rio. Fute Rio, quando eu comecei na faculdade, 2014, a Rádio Globo lançou um concurso chamado Craque da Voz. Se não me engano, só aconteceu 2 anos ou 3 no máximo. Inicialmente, era um concurso para novos narradores que nunca tinham tido contato com um microfone, com uma rádio, e para moradores de comunidades. Eu não morava em comunidade, eu morava na rua São Luís Gonzaga, próximo ao Cadeg, aquela rua que vem lá da Feira de São Cristóvão até o Cadeg ali. Eu morava ali bem na esquina do Cadeg ali. Mas era em frente à subida do Tuiuti. Eu falei, eu vou colocar que eu moro no Tuiuti, vou botar aqui. Aí me inscrevi para esse concurso. Fui passando, mandei a minha narração, fui passando. Aí nas quartas de final, mais ou menos assim, acho que quando tinham 8 concorrentes, eles levaram todos nós para gravarmos uma narração, a mesma narração do mesmo gol, no estúdio da Rádio Globo, com a plástica da Rádio Globo, e ainda participamos do programa do Roberto Canásio, ao vivo, e nós todos tivemos que narrar um gol no ar, na mesa com o Roberto Canásio. E aí eu fui para a última final,
Era onde eles iam escolher 2 para narrar, e cada um narrar um tempo da final da Taça das Favelas. Isso foi em 2014. Para escolher realmente o vencedor do Para escolher o vencedor. E eu não fui para essa final, eu fui eliminado na última seletiva antes de quem de fato foi pro jogo. Só que o cara que ganhou, eu adicionei eles no Facebook na época, não usava Instagram ainda. Instagram. Aí ele postou que ele foi convidado para narrar um jogo na Rádio Fute Rio. Eu falei, pô, se ele pode, eu também posso. Peraí. Aí eu fui, inbox, mandei uma mensagem com a matéria que saiu no site da Rádio Globo na época com a minha narração. E eles fizeram um teste comigo. Falaram assim, ó, semana que vem vai ter um jogo lá em Xerém, no estádio Marrentão, que leva o nome do Romário. Você quer ir lá ver como é que é a transmissão? Eu falei, óbvio. Aí marcaram comigo, eu peguei a van ali em São Cristóvão, parei na Avenida Brasil, peguei outra na Avenida Brasil, fui pra Xerém, acompanhei a transmissão, na semana seguinte eu já tava narrando. E aí eu comecei a narrar todos os jogos no Maracanã, na Rádio Fute Rio. Que legal, Porque amigo. a Rádio Fute Rio cobria os times de menor investimento. A ideia é o seguinte, se vai ter Flamengo e Fluminense no Maracanã, mas vai ter um América e Bangu, você que quer assistir o Flamengo, você vai ouvir a Rádio Globo, a Rádio Tupi. Você não vai ouvir a Fute Rio. Mas quem quer ouvir América e Bangu, não tem na Rádio Globo, vai pra Rádio Fute Rio. Então eles pegavam primeiro e segundos narradores, botavam pra narrar esses jogos menores, que pra eles eram o produto principal, e eu, que era o terceiro, ia narrar os jogos dos grandes. Só que pra mim, que estava buscando a visibilidade e que iria aparecer como narrador, foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Porque toda quarta e quinta à noite eu tava no Maracanã narrando os jogos dos grandes. Que beleza. Foi dessa forma. Exatamente Parabéns. assim. E como é que foi a sua transição para a Transamérica aqui no Rio? Na Transamérica... Foi depois dessa aí? Foi assim, foi um complemento, foi uma parceria que o site Fute Rio fez com a Transamérica. Por quê? O Garotinho era o dono, a empresa dele geria a equipe de esportes da Transamérica. Só que, mais ou menos em julho, ele fez um contrato e foi pra Tupi, que ele tá lá até hoje na Tupi. Isso, se não me engano, foi 2016 ou 2015, não lembro agora. Acho que foi 2016. Ele fez o contrato e foi imediatamente para a Tupi, só que ele não podia romper o contrato dele na Transamérica. Como ele era amigo do dono do site Fute Rio e da Web Rádio, ele falou assim, eles fizeram um acordo para o Fute Rio cobrir o que ele deixaria aberto de equipe na Transamérica naquele período de julho até dezembro. E nós começamos a fazer entradas, boletins, com as matérias dos times pequenos. E quando foi em dezembro, que terminou o contrato do Garotinho, aí o cara que já estava lá, o dono do Fute Rio, que já estava com essa parceria, assumiu a equipe de esportes da Transamérica. Aí a gente assumiu de vez a equipe. Eu comecei a ser plantonista, eu apresentava as jornadas esportivas na Transamérica e ainda fazia folga dos repórteres. Por exemplo, o cara que cobre o Flamengo. No dia de folga dele, eu que ia fazer o treino do Flamengo. O cara do Botafogo, que cobre o treino dia a dia do Botafogo. No dia de folga dele, eu ia fazer o Botafogo. E aí foi dessa forma. E quais foram as principais diferenças que você encontrou ao mudar de emissora? Bom, a Transamérica era uma rádio musical. E o futebol ele foi sendo inserido aos poucos, assim, e aí tinha uma particularidade. Tinha que ser muito dinâmico, e não podia deixar de ter música. Então era uma coisa muito diferente do que eu já conhecia, do que eu estava acostumado. Por exemplo, o jogador caiu, o médico tá lá atendendo o jogador. A Transamérica tinha que entrar com um hit naquele momento, botar a música para tocar. Então era bem mais dinâmico. Quando eu fui, por exemplo, para Roquete Pinto, que é uma rádio do governo, que é uma rádio que não tem comercial, já era era aquela dinâmica padrão da Rádio Nacional, aquela coisa antiga. Então a gente tem que se adaptar, porque a gente passa, nesse período, a gente passa também pela mudança do avanço da tecnologia, onde se você não entender que você tem que levar para o digital, tem a transmissão no YouTube, você tem que explorar a sua rede social, você acaba ficando para trás. Então a gente tem que estar acompanhando essa mudança, tem que estar ligado. Helder, quais os maiores desafios que você enfrentou enquanto trabalhava na Fluminense AM? Fluminense foi um período complicado, porque assim, é quando eu saio da Transamérica, e aí caramba, eu não posso parar agora e ficar muito tempo fora do mercado. Mas você saiu da Transamérica por quê? Eu até hoje, sinceramente, eu não sei o real motivo, mas eu comecei a entrar na escala numa frequência menor, e aí o coordenador na época me disse assim, ó, o chefe falou que só é para usar você... Não,
antes dele falar isso, o chefe da equipe, o coordenador da equipe tinha me chamado e me feito uma proposta para que eu recebesse por jogo e não o salário Mensal. que já era. Eu Mensal. comecei como estagiário. Porque na verdade, gente, a rádio é o meio de comunicação que os salários são os mais baixos possíveis. Exatamente. Eu entrei para essa. Quando o FUTRIO assumiu a Transamérica, eu entrei para a Transamérica recebendo o valor de estagiário, bolsa. Aí, na hora de renovar, ele falou assim: cara, eu não quero perder você, mas eu não tenho como pagar um salário de um profissional. Você quer continuar do jeito que tá? Eu queria visibilidade, eu precisava daquilo, aí eu fiquei. Aí o salário, que já era pequeno, ele falou assim: começou a te pagar por narração de jogo. Ele sugeriu que eu recebesse por produtividade. Diária. Exatamente. Diária. Aí ele me fez essa proposta, eu, com medo de falar assim, não quero, e ele me dispensar, falei, ok. Aí, 2, 3 dias depois, o cara que fazia a escala, o chefe de redação, falou assim, ó, o cara lá falou que é pra eu te usar o menos possível. Quando ele falou isso, eu falei, cara, sabe de uma? Então, já que é sacanagem, então eu não quero mais. Aí tu foi pra Fluminense. Aí eu saí e fui pra Fluminense. Só que na Fluminense era um período que o departamento também tinha acabado. Um amigo meu, Rodrigo Brandão, tinha assumido ali pra pegar amigos que estavam fora do mercado. Não tinha patrocínio nenhum, não tinha nada. E eu tinha que ir fazer o jogo no estúdio, em Niterói. E aí eu tinha que ir por minha conta pra fazer, pra não ficar fora do rádio. Mas foi bacana porque eu narrei todos os jogos do Flamengo na Libertadores e no Carioca. Eu era o primeiro narrador. Foi a primeira vez que eu fui o primeiro narrador, vamos dizer assim, o titular da equipe. Foi na Rádio Fluminense AM de Niterói. E foi bem bacana por isso. Aumentando as experiências, né? Com certeza, com certeza. Muita experiência bacana e o currículo, né? Que acaba que... Com certeza. Eu tenho muito disso, tanto no carnaval quanto no futebol. O meu início, ninguém sabia que muitas vezes eu estava fazendo uma coisa sem ganhar nada, às vezes pagando até do meu bolso. Mas valeu a experiência porque eu abri muito caminho, abri muita porta, na verdade, e trilhei uma estrada bacana que hoje eu posso contar essa história. E tá aqui contando, né? Elas falam tudo. Verdade, verdade. Agora conta um pouquinho a sua experiência na rádio Roquete Pinto. Roquete Pinto foi um mix, né, dessas coisas. Tu passou pelas mais específicas, né? Exatamente. A Roquete Pinto é a primeira rádio do Brasil, vamos dizer assim, né? Que eu não conhecia, eu nunca tinha escutado, mas ainda estávamos na pandemia, foi 2022, naquele retorno, que quando começou a voltar com aquelas variantes do vírus ali. Aí eu vi uma amiga que eu tinha conhecido numa dessas transmissões da Rádio Fluminense, ela postando sobre a Rádio Roquete Pinto, eu falei, pô, vou procurar sobre essa rádio aqui. Aí eu fui olhando no site as pessoas que estavam lá, peguei o contato de uma pessoa que me passou o contato do presidente da rádio, que era o Thiago Gomide, que hoje ele tem um Instagram que é o Tá Na História, tem um trabalho muito bacana. Aí liguei pro Thiago, ele me passou o contato do coordenador da equipe, Jorge Ramos, e eu falei, cara, eu tô à disposição. Aí eu fui chamado para passar por um período de experiência, e ele foi bem claro para mim, falou assim, olha, aqui na rádio não temos nenhum caso de ninguém que tenha vindo como colaborador e tenha sido efetivado, contratado com menos de 8 meses. Falei, caramba, beleza, vamos lá. Eu já estava fora do rádio há 2, 3 anos. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Isso foi em fevereiro. Dia 1º de abril, ele me ligou. Falei assim, ó, o presidente... Não, ele não falou que foi o presidente. Ele falou assim, ó, a ordem que eu tenho aqui é que tá todo mundo questionando que você narra o terceiro jogo, vamos dizer assim, em termos de importância, mas tem gente que tá na sua frente, mas não tá a mesma coisa no ar. Mandaram reformular a equipe aí e efetivar você. Falei, maravilha, vamos lá. Aí eu fui efetivado e na final do Campeonato Carioca de 2022 teve aquela chuva aqui no Rio, que ali no Recreio ficou tudo alagado, inundou ali, e eu morava nesse período ali, depois do Campo do Zico, a gente ficou literalmente ilhado ali. Só que o narrador principal da rádio morava na Baixada, a casa dele desabou, ele perdeu muitos móveis e ele não tinha condição nenhuma de narrar a final do Carioca. E aí eu fui narrar a final do Carioca por conta dessa infelicidade dele, e eu tive esse prazer de narrar a final do Campeonato Carioca. Mas foi também uma experiência bacana, com muitas particularidades. Bateu o pênalti, fez gol, né? Exatamente, quicou na minha frente, não tem jeito. Houve algum evento, assim, ou cobertura que marcou a sua passagem por lá, na Roquete Pinto? Na verdade,
especificamente assim, o que mais marcou foi essa final Essa final. do Carioca. É porque assim, a gente não fazia externa, nem jogos no estádio a gente fazia, porque ainda estava vindo da pandemia. A gente não estava Não fazendo tinha nada fora. contato, é. Exatamente. Mas essa passagem, eu tenho até na minha rede social, até já, quem tá acompanhando aí, se puder ir lá no Instagram e dar aquela moral, Helder Martins RJ no Instagram. Eu tenho esse vídeo. Eu tive que pegar carona com um carro de reboque, que tava rebocando o carro para tirar da parte ilhada, para poder atravessar para a Avenida das Américas. Na volta do jogo, a mesma coisa. Eu tenho um vídeo, eu fazendo um vídeo selfie aqui em cima do caminhão de reboque, passando pro outro lado para eu poder ir para casa. Foi assim, a experiência na Roquete Pinto foi o que mais marcou. É isso que é um jornalista, ó. É isso aí. Guerreiro. Tem que ir de qualquer jeito. A gente não pode deixar de fazer. Atualmente, Helder, você tá na Band News FM. Isso. Como que é ser o âncora das jornadas esportivas e narrador de futebol dessa emissora? Cara, é uma sensação muito, muito bacana, muito maneira, porque assim, apesar de ser. Eu amo o rádio, não vou diminuir aqui. Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu gosto mais do rádio do que da televisão. Só que a TV eu ia aquele te glamour. perguntar isso. Você nunca É. teve vontade, não? Porque geralmente quem começa na rádio quer passar pra TV, né? Isso, exatamente. É esse pulozinho do um up no jornalismo. Você nunca Sim. teve vontade, não? Eu tenho vontade, aqui no Rio, eu tô fazendo lá em Cuiabá, né? Sim. Mas eu faço daqui, via Live.U. Mas aqui na TV, a única experiência que eu tive foi participação na Hit TV. Eu fazia comentários uma vez por semana num programa de esportes também. Mas eu tenho essa vontade. Mas deixou de ser aquela obsessão. O jornalismo, pra mim, deixou de ser uma obsessão como era meu sonho de infância. Eu acho que o meu sonho eu já realizei. Hoje eu não tenho mais como aquela coisa de que eu tenho que fazer de qualquer jeito caminho para ganhar, para viver do jornalismo no rádio, na TV. Eu não tenho mais essa obsessão hoje. Minha vaidade hoje é ter uma vida tranquila, que eu possa fazer rádio, mas de uma maneira que eu não fique preso. Porque, infelizmente, como você acabou de falar, que é o que paga menos, vamos dizer assim, no nosso mercado hoje, a gente tem que fazer 4, 5, 10 coisas para poder ter um salário bom. E aí acaba que você não tem muito tempo não tem tempo para muita coisa. Então, a minha vaidade hoje é ter uma vida tranquila, para viajar, para fazer outras coisas. Eu perguntei da TV porque eu fiz jornalismo e desde pequenininha meu sonho era trabalhar na TV. Eu nunca quis trabalhar na rádio. Eu fui até convidada, eu falei, não. Porque todo mundo falava também que se a pessoa entrasse pra rádio, ia ficar na rádio e não saía nunca mais. Então tinha um trauma disso tão grande. Falei, não, a rádio nunca. Não, mas eu tenho essa paixão pelo rádio, mas a TV realmente ela tem esse glamour a mais. Mas o rádio é uma paixão. Eu acabei te cortando pra perguntar eu acabei perdendo esse raciocínio também. Volta pra Band News. A questão da Band News. O glamour da TV é um up, como você mesmo falou, em relação à rádio. Mas o fato de estar no Grupo Bandeirantes, você passou por lá. Sim, E aí a outra pergunta que você fez lá na minha infância, quando eu ouvia a Rádio Globo, mas aos domingos eu assistia a transmissão do compacto dos jogos dos times do Rio na Band que passava. E era Bandeirantes, o canal do esporte. Então, assim, aquela coisa de lembrar da infância e eu estar ali no prédio da Band é muito bacana. E trabalhar com pessoas assim que eu escutava também no rádio. E acaba que, de certa forma, o fato de eu ancorar as transmissões esportivas, eu apresento as jornadas esportivas, eu chamo os repórteres com as informações, eu debato com o comentarista e entrego a transmissão para o narrador. E durante o jogo, quando ele faz o giro do tempo e placar, eu que entro com os placares dos outros jogos. Então, de certa forma, a transmissão ela fica sob o meu comando. E isso é muito bacana. Dentro do Grupo Bandeirantes, inclusive, rendeu até uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores da minha cidade. Eu recebi essa homenagem lá. Legal. Pelo fato de levar o nome da minha cidade, trazer, no caso, já a gente está aqui, né? Trazer o nome da minha cidade para o Rio e, sobretudo, no Grupo Bandeirantes, é uma satisfação muito, muito grande. Legal. E como que surgiu a oportunidade de trabalhar no canal CJC? Na verdade, o CJC não foi um trabalho, foi o que eu citei. Era uma participação, porque um amigo meu, na época, o Anderson Vitorino, era o produtor do programa de esportes. E aí, o que ele fez? Ele levava, cada dia, um amigo de algum outro veículo para comentar no programa. E eu comecei aí, e ele foi me levando, e uma vez por semana eu ia,
sentava na bancada do programa lá com o apresentador para comentar as notícias do dia. E para mim aquilo era muito bacana. O CJC é um canal que é afiliado da Hit TV. E passa, se não me engano, na Sky, acho que, não sei, no Nordeste, no Norte, passa na TV fechada. E aí foi a primeira vez que eu apareci na TV, assim, para as pessoas da minha cidade. Você gostou de se ver? Foi bem bacana, foi bem bacana. Foi a primeira experiência, assim, com a TV, foi no canal CJC. Mas era como participação, mas foi muito legal. E com uma agenda gigantesca dessa, atualmente você também ainda é repórter da Cidade Verde em Cuiabá, no Mato Grosso, como você citou. Como que você consegue conciliar todos esses trabalhos? Pois é, essa minha agenda ela é complicada, mas acaba que uma coisa acaba arrastando a outra. Por quê? Eu tenho, provavelmente a gente vai falar sobre isso, eu tenho a minha agência de assessoria de imprensa. E muitos são da área do esporte. Eu mandei um material para uma pessoa do Mato Grosso, eu tenho uma cliente no Mato Grosso, ela mostrou para uma apresentadora lá, que mandou o meu vídeo para a dona da TV, gostou, mandou o diretor artístico entrar em contato comigo. Coincidentemente, eu estava indo para Cuiabá fazer um evento dessa minha cliente, e ele me chamou para ir lá na TV. Quando ele me chamou para ir na TV, já estava na pauta para eu participar do programa, sem eu saber de nada. Eu fui chegando lá, ele me deu um microfone e tal, falei, tá, vamos lá. Aí foi uma interação muito bacana com o Everton Moreno, que é o apresentador lá. E aí ele me chamou e falou assim, cara, vamos fazer uma parceria para você ficar como nosso correspondente lá no Rio, trazer as matérias, assuntos nacionais, que a TV é local, é uma TV aberta, segundo lugar de audiência hoje, só perde lá pra Globo de local. Já foi afiliado de algumas outras emissoras, mas hoje é uma TV aberta independente. Trabalho muito bacana lá da doutora Michele, que é a dona da TV. E eu faço as matérias a nível nacional, assuntos abordados nacionalmente. E eu aproveito, por exemplo, eu faço assessoria do Centro de Futebol Zico. Aí eu pego, quando tem alguma coisa, eu vou e faço a minha matéria com o Thiago, que é o filho do Zico, para mandar para a TV. Quando eu tenho, por exemplo, um cliente que é um preparador físico, voltado para atletas de alto rendimento. Aí eu faço matéria com ele. Acaba que uma coisa, a gente vai puxando a outra. E eu vou então dá para conciliar, né? Dá para conciliar totalmente. E isso acaba que ajuda de todos os lados, né? E como que surgiu ainda a ideia de criar o canal Fonte Rubro-Negra? Quais foram as suas motivações para lançar esse projeto, Helder? Foi... Como muitas coisas na minha vida, aconteceu assim que a gente... Sabe quando você fala assim? Aconteceu do nada. A gente não se pega em algumas situações assim? Aconteceu do nada. Mas eu não acredito em coincidências. Eu acredito em providências. Eu trabalhei num canal chamado S1 Live, que eu fui o primeiro narrador desse canal, só cobrindo o Flamengo, a gente só fazia os jogos do Flamengo. E aí eles me mandaram para o Marrocos para fazer a cobertura do Mundial de Clubes. No avião, na conexão Paris-Rabat, que é a capital do Marrocos, eu conheci um cara flamenguista, apaixonado pelo Flamengo, que mora em Salvador e que a gente trocou o contato em fevereiro de 2023. Passou, voltamos, aí ele me seguiu no Instagram, aí nunca mais falamos. Quando foi mais ou menos em agosto de 2023, ele me mandou mensagem. E aí, beleza? Tudo bem? Cara, eu tô indo pro Rio assistir um jogo do Flamengo. Eu queria te encontrar. Queria conversar com você que eu tenho uns planos aí, tenho uns projetos. Falei, beleza. Marcamos no recreio ali. Aí a gente, um sábado de manhã, resumindo, ele falou assim, ó, eu sou flamenguista, apaixonado, viajo o mundo acompanhando o Flamengo, não sou jornalista, nunca pensei em ser jornalista, mas eu acompanho seu trabalho, gosto do que você faz, acho muito bacana, quero criar um canal pro Flamengo. Aí eu falei assim, cara, mas eu não tenho hoje poder de investimento, eu não consigo investir em nada. Você não tá entendendo. Você não vai botar nada. Eu quero que você entre com seu conhecimento técnico, com seu know-how, com seu network. Era com ele, e o resto é tranquilo. Enfim, a gente tem uma empresa hoje aberta, Fonte Rubro-Negra, para fazer os eventos com os ex-jogadores e o canal, que aí a gente cria, a gente faz entrevistas com os ex-jogadores e, óbvio, tem questão de notícia, mas o foco não é a notícia. O canal Fonte Rubro-Negra não é para dar a informação em primeira mão que o Gabigol vai renovar contrato, que o Bruno Henrique tá machucado, não. O foco do canal Fonte Rubro-Negra é entrevistas com ex-jogadores para que a gente tenha esse conteúdo histórico e, quando possível, a gente faz os bastidores do Flamengo. Como assim?
Ele veio pro Maracanã, ele veio pro Rio acompanhar o jogo do Flamengo. Ele vai cedo para aqueles bares que tem em volta ali e começa a bater que papo com as pessoas legal. lá. E a gente bota isso no ar. E passa onde? No YouTube, um canal, Ah, o canal do é um canal do YouTube. YouTube. E a gente tem o Instagram, @canal Fonte Rubro Negra, e tem o Fonte Rubro Negra também no YouTube. E o que te motivou a fundar a sua empresa de assessoria? HM Assessoria, HM Assessoria e e Eventos. Na verdade, era outra empresa, né? O nome HM, a razão social HM, ela só tem 1 ano e meio. Mas em 2016, quando eu ainda estava na Transamérica, eu morava ali, como eu falei, perto do CADEG. E aí, eu queria outra fonte de renda, queria alguma outra coisa. Eu falei assim, pô, não sabia nem o que era assessoria de imprensa. Quando eu morava na Bahia, não fazia ideia do que era assessoria de imprensa. Aí eu comecei a ver alguns amigos no meio do futebol falando e trabalhando com assessoria de imprensa. Aí eu falei, pô, de repente eu vou tentar beliscar alguma coisa dessa aqui. Aí o Vitor Costa, que era o chefe de redação do Fute Rio, falou assim, cara, você vai criar um problema, porque se você assessorar um jogador e você apresentando os programas, narrando os programas, vão dizer que você só tá falando daquele cara porque é seu cliente, Que seu você não tá assessorado. sendo imparcial. Exatamente. Aí eu entendi, vi que realmente ele tinha razão, mas como eu morava ali perto do CADEG, eu morava perto da Mangueira e eu amo carnaval, samba, eu comecei a frequentar o dia a dia da Mangueira e comecei a conhecer as pessoas ali. Foi quando eu falei assim, pô, tá aí. Eu vi que a Evelyn Bastos, que era a rainha da Mangueira, não tinha assessoria de imprensa. E eu conheci a produtora dela, a Rafaela. Eu ia falar o sobrenome, esqueci o sobrenome dela. Aí eu me ofereci. Falei assim, pô, eu sou jornalista, sou da Transamérica. Seria o teu primeiro trabalho como assessor? Como assessor foi com a Evelyn Bastos. A minha primeira assessorada foi a Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira. Aí eu me ofereci para fazer a assessoria dela. E aí a gente começou a fazer pautas e eu tinha até pouco tempo. Minha primeira pauta de expressão, ela foi capa da revista Veja Rio. Uma matéria que eu fiz. Ela sentada, se não me engano, ela sentada em cima de um instrumento da Mangueira, assim, lá na quadra. A foto até que fizeram. E daí vieram muitas outras coisas. Mas o início dessa questão da assessoria foi a partir de me oferecer para a Evelyn Bastos para fazer a assessoria dela. E vieram muitas outras coisas depois disso. E foi nessa época que a gente acabou se conhecendo, né? Exatamente. Quando eu era rainha de bateria da Estácio de Sá. Isso. Conheço essa peça rara, trabalhando como assessor lá da escola também, junto com a Joyce. Com a Joyce. A Evelyn, ela sempre foi muito querida pelo grupo do pessoal que gere a Mangueira, né? E eles têm uma empresa eles fazem vários produtos voltados ao samba. E a Joyce fazia a assessoria dessa empresa. Como eu era muito inexperiente, era o meu primeiro trabalho, meu primeiro carnaval ali, eles sentiram que precisava de algo mais, não aquelas matérias que dentro da minha inexperiência, da minha limitação de conhecimento e de network naquele momento, precisava de algo de mais visibilidade. Aí eles pediram a Joyce para dar aquele up. E ela, de uma maneira muito gentil, de uma maneira assim bem, que eu agradeço muito, inclusive. Deixou você acompanhar. Ela falou assim, ó, eu não vim para tomar o seu lugar. Eu vim para te dar um suporte. Para te mostrar isso, eu quero te propor uma outra coisa. Eu sou assessora da Estácio, eu quero que você me auxilie lá, que você trabalhe comigo na Estácio também. Foi quando eu fui para Estácio, ainda no Carnaval do Gonzaguinha. E foi um ano antes. Foi o carnaval antes do que você foi. E no ano seguinte, aí foi você pra lá e foi quando a gente se conheceu. Um docinho. E qual que é o seu diferencial no mercado de assessoria e eventos esportivos? O que você considera diferente? É o que você falou, precisa de matérias bombásticas? Eu acho que o que eu posso dizer, assim, que eu tenho uma facilidade, sem falsa modéstia, que eu não tenho problema com isso, de linkar o que eu preciso vender de imagem do meu assessorado com coisas que estão acontecendo de fato no cotidiano ali. Eu consigo associar isso com uma facilidade muito grande. Até no carnaval, por exemplo, existem assessores aí que se gabam na rede social botam lá mais uma pauta para conta, mas quem é do meio sabe que aquelas pautas que acontecem no barracão durante o carnaval, aquilo tudo é força de contrato. A Globo, no especial, e antes no grupo de acesso, que agora é a Band, não é mais a Globo,
quando eles fazem o contrato com a liga, eles são obrigados a fazer matérias nos barracões para gerar conteúdo. E aquilo não é porque o assessor correu atrás para poder fazer. Mas eu tenho essa facilidade, sem falsa modéstia mais uma vez, de linkar essas coisas. E aí eu posso te citar o exemplo de uma dessas matérias assim que eu levo no meu coração como uma das coisas, um dos maiores trunfos que eu tive na assessoria. Eu era assessor e amigo pessoal do Atirson, a gente tinha um canal junto, canal do Atirson, e estava no Salgueiro, também com a Joyce, na equipe dela. Quando eu soube que o Atirson foi colega de escola, em uma escola que tinha atrás do setor 3 da Sapucaí, tinha uma escola municipal ali, e ele foi colega, na verdade era o irmão dele que era colega do Sid Clay, mestre-sala do Salgueiro. Aí eu falei assim, pô, isso dá uma pauta bacana. Aí o que aconteceu? Eu mexi os pauzinhos, aí eu posso falar, Joyce, essa foi eu, não foi você não. Fizemos uma pauta pro Globo Esporte, com a bateria do Salgueiro, eu, o Atirson, na Sapucaí, a bateria tocando, o Atirson desafiando o Sid Clay a fazer embaixadinhas com a bola, com aquela roupa que eles dançam, com aquele sapato social, sapato bicolor ali, e depois o Sid Clay desafia o Atirson a dançar, com a Marcela, que é a porta-bandeira. E essa matéria foi pro Globo Esporte Nacional. E assim, é o que eu falo, eu não vou ficar contando a história do Atirson que todo mundo já sabe. Ou pegar a bateria do Salgueiro para fazer aquelas matérias iguaizinhas ali do carnaval o tempo inteiro. Então, essa junção de dois assuntos diferentes e colocar a bateria do Salgueiro num programa de esporte a nível nacional, eu acho que esse foi um dos meus maiores trunfos assim, com a assessoria. Tiveram outros, mas esse foi bem bacana. Legal. Esse foi bem bacana. Como que é a experiência de trabalhar agora com ex-jogadores de futebol? Você poderia compartilhar alguma história, um momento marcante dessa experiência? Eita. Sim. Começou com o Atirson, mandei mensagem pra ele essa semana. Eu conheci ele, o Atirson participou várias vezes lá do programa Os Donos da Bola. Sim. Eu acho que teve uma época que ele chegou a ser um pouco comentarista, não lembro agora. Ou ele ficou um mês só. Na época de vocês... Não me recordo se ele chegou a ficar de maneira... Não sei se ele... Ficou sim. Eu acho que ele ficou. Poucos meses. Você ficou até o final, quando o Edilson saiu na Band, né? Então eu acho que ele chegou a ficar uns 2 meses ali. Isso, bem pouquinho. Ficou. Eu ia falar 1 ou 2 meses, mas ficou. ele chegou a trabalhar. Era ele, o Nélio, Heraldo Leite e Ronaldo Castro. Eram os 4. Eram os 4. Tudo começou com o Atirson. Eu mandei mensagem pra ele e sempre falo, cara, isso aqui só acontece graças a você. Você que me colocou nesse mundo. Muitos jogadores que hoje... são irmãos, são muito amigos, me acolheram pela minha ligação com o Atirson. A gente viajava junto, até o meu passaporte eu tirei por causa do Atirson. Falar isso, temos que trazer ele aqui, hein? Sim. Atirson, você tá intimado a vir aqui no podcast. Vamos já agendar. E aí, através do Atirson, eu fui conhecendo Fernando, Moser, o Thiago, filho do Zico. Hoje eu faço assessoria do Centro de Futebol Zico, por conta do Atirson ter me apresentado o Thiago, a gente fez uma amizade muito bacana. Então, assim, o Atirson foi fundamental. Tivemos o canal, a gente fez um canal no YouTube na época, que acabou no período da pandemia, mas a nossa amizade, ela só se fortalece, tanto que o Atirson tem um jogo solidário que foi criado por mim, né? Ele faz um jogo solidário para arrecadar alimentos. Teve a primeira edição em 2019 em Juiz de Fora, e depois teve a segunda... depois da pandemia, a segunda e a terceira agora no campo do São Cristóvão, eu que criei em 2019. Agora, no ano passado, eu já não estava mais trabalhando com ele. Aí ele me chamou pra ir lá, fui lá, e aí todos os jogadores que são amigos, aí vem naquele maior carinho. Tem isso na rede social, Fernandão me abraça, mais um juntos, hein, e tal. Então, assim, essa relação é muito bacana com os jogadores. Claro, a gente percebe quando a coisa não é tão verdadeira, de alguns a gente consegue perceber, mas a maioria, graças a Deus... Eu tenho... você fala da relação, eu posso compartilhar uma coisa. Já aconteceu mais de uma vez. Ex-jogador, amigo, que eu faço o evento fora do Rio. Ó, o cachê é esse aqui, só tem isso aqui. Dá pra ir? Dá, vamos. Aí, quando chega faltando uma semana, ó, vai ter mesmo? Vai, porque é uma outra particularidade. Quando outras pessoas contratam, eles querem uma parte pra garantir a data. Normalmente, eles falam, não, você a gente já tá acostumado e tal, deixa dar depois. Aí ele liga 1 ou 2 semanas antes. Vai ter mesmo? Eu falo, vai. Por quê? Aí,
Não, porque pintou um cachê aqui, que às vezes é até maior do que o que eu prometi, do que eu acordei com eles, mas pelo fato dessa relação de amizade, eles confiam, falam assim, pô, não vou te deixar na mão, a gente vai fazer. 2 semanas atrás a gente estava no Pará, em Barcarena, no Pará. O Leandro Ávila pintou um cachê pra ele que era mais do que o dobro do que o que ele ia ganhar lá comigo. E ele só foi me contar quando chegou lá. Eu não quis te contar pra você não achar que a gente tava querendo desmarcar. Mas só pra você saber que eu falei assim, pô, não, jamais, já tá marcado aqui e vai. Então tem essa relação com eles. Leandro Ávila, Douglas Silva, Nélio, você trabalhou com ele, Beto, Fernandão, Moser, Mauro Galvão, conheci agora. Então essa galera toda, graças a Deus eu tenho esse network e tudo graças ao Atirson. Bacana. E falando agora de trabalho internacional, Eita! que você citou rapidinho, conta agora como foi para sua carreira ter tido a experiência de cobrir o Mundial de Clubes da FIFA no Marrocos. O maior momento da minha carreira, sem sombra de dúvidas. Foi a maior experiência. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional de verdade. Por que de verdade? Porque eu já tinha ido no Paraguai, mas ali divisa com Mato Grosso do Sul, que não tem nem imigração, não tem nem polícia na fronteira. É uma cidade como se fosse Rio e Nilópolis ali, uma rua que divide. Então eu tinha passado por lá do Paraguai e tal, mas uma viagem assim para outro país mesmo, ainda mais para outro continente. E logo em Marrocos, logo né? no Marrocos. Longe. Uma cultura totalmente diferente, com particularidades. Comida diferente. A culinária é totalmente diferente. A legislação muito, muito peculiar. Eu quase fui preso 2 vezes no Marrocos. Eu ia falar isso agora, que eu fiquei sabendo disso. Conta um pouquinho aí pra gente. mas desse assim, incidente. A primeira foi no estádio. Porque eu fui com um equipamento que é o Live U, que é para fazer as transmissões ao vivo, e tinha um power bank que era como se fosse uma bateria, mas grandona, assim, cheia de conexão USB, para carregar o modem de internet, essas coisas, e eu não tinha conseguido um chip de lá, porque o meu aparelho só pegava o eSIM, que é esse que a gente lê com QR Code agora. Não pegava o chip físico. Não tinha como usar chip físico. E no Marrocos, eles falam o árabe e a língua secundária é o francês, pela colonização. O Marrocos foi colonizado pela França, fez parte do território da França. E eu não conseguia explicar para as pessoas que eu não podia ter o chip físico, tinha que ser o chip digital. No primeiro jogo do Flamengo, que o Flamengo perdeu para o Al Hilal, eu não tinha o chip ainda. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha um modem 5G do canal, eu tinha que deixar ele conectado no power bank para ele funcionar como Wi-Fi e eu pegar a internet. Para ir para o estádio, eu tive que ir de mochila com o power bank na mochila. E eu tava com a barba grande, acho que mais que o dobro disso aqui, com um gorro do Marrocos e um cachecol de jaqueta com a mochila. Quando eu chego na hora de entrar... Tu se personalizou, né? Na hora de entrar... Fala, esse cara deve estar com uma bomba na mochila. Exatamente isso. O policial pegou o powerbank assim, olhava, aquela coisa enorme. Aí olhava pra mim, aquela cara de assustado, olhava, aí mostrava pra um outro. Aí chamava um outro, mostrava pra lá. Eu fiquei 40 minutos Só pra entrar? Só pra entrar no estádio, porque eles achavam que era uma bomba. E só depois de 40 minutos que me liberaram. Essa foi a primeira... E como que foi a tua comunicação? Não tinha comunicação. Tu ficava calado só vendo o que eles estavam fazendo. Exatamente. Nesse caso não tinha comunicação. Porque assim, eu consigo me desenrolar, eu não falo fluentemente o inglês, mas eu consigo entender e consigo me desenrolar. Mas lá no Marrocos eles não vão falar inglês. Mas lá eles não falam inglês de jeito nenhum. Nesse caso era só o árabe, nem o francês. Ixi. E aí, depois de uns 40 minutos, eles me liberaram. Eu entrei, fui pro jogo, normal. Mas a segunda situação foi um pouco mais tensa. Por quê? No Marrocos, você pode até pegar o celular, por exemplo, assim, para fazer uma video selfie, gravar, ok. Mas você colocou um tripé com um microfone na mão, é imprensa. E para você fazer uma gravação externa, em vias públicas, você tem que pedir autorização pro governo. E eu não sabia disso. Quando o Flamengo perde o primeiro jogo, eu vou para Casablanca. E como lá o Flamengo não estava lá, eu procurava pontos turísticos ou lugares bonitos da cidade para colocar minha câmera ali e deixar de fundo assim para fazer as entradas ao vivo no canal. Eu coloquei numa rua e tô ali falando, daqui a pouco o policial passa aqui por trás
Passou aqui por trás e começou a me indagar, botou a mão na frente do celular e eu ao vivo, todo mundo me vendo ali, devia ter umas 3.000 pessoas simultâneas na live acompanhando. Aí ele botando a mão ali e eu não conseguia comunicar. Comunicação. Aí eu desliguei a live e aí eu fui desenrolar com ele. Aí eu, com muito custo, eu consegui mostrar, porque eu estava em frente ao hotel, eu consegui falando palavras soltas do inglês, ele conseguiu entender que eu estava ali como imprensa, que eu estava cobrindo o Mundialito, que era como eles falavam. Aí ele perguntou, aí ele mandou um card, ele perguntou sobre que eu entendi que era a credencial. Eu mostrei o hotel e falei que eu estava no Movenpick, que era o hotel que estava em frente. E aí ele, não sei que cargas d'água, ele falou assim, ó, 10 minutes. Ele mandou o inglês. Aí você, pô, tipo, te dou mais 10 minutos pra você ficar aí. Eu falei, beleza. Aí eu entrei de novo na live rapidinho, expliquei o que tava acontecendo, me despedi porque eles já estavam me zoando, mas também achando que eu tinha sido preso. Aí eu entrei na live de novo e falei, ó, aconteceu isso, eu vou ter que sair. Não foi preso, galera. Tá tranquilo, vou pro hotel. Aí fui pro hotel, mas aconteceu Que doideira. É muito ruim a gente ir pra um país no qual a gente não consegue se comunicar, né? Horrível, horrível. A primeira... Mas também tu foi corajoso, né? Porque eu fui ir pra Marrocos Elaine. sozinho, Fui não tem sozinho. como. Eu nunca faria isso. Eu fui sozinho. Eu fico agoniada, choro e tudo. Eu fui sozinho, sem... Assim, não tinha nem... Os colegas que estavam lá, estavam em lugares diferentes. Até tinha no hotel que eu tava em Tanger, que era onde o Flamengo jogou, tinha o Carlos Gil da Globo, o pessoal da Globo tava lá, mas aí eles não vão se misturar comigo. A galera de YouTube, de canal de YouTube que estavam no mesmo nível que eu ali de profissional, eles estavam em outro lugar. E aí não tinha esse contato. Mas você falou de comunicação, minha primeira refeição, eu me preparei até para o dono do canal, o Carlos Calheiros, é um cearense que mora nos Estados Unidos, um abraço para ele. Ele falou assim, ó, faz uma pesquisa de tudo que você vai precisar gastar lá e me dá o valor. Eu vou te dar esse valor, você troca em euro, que lá eles não aceitam nem o dólar para trocar pela moeda nacional, que é o dirham, só troca se for o euro. Aí eu me preparei para tudo isso. Baixei o Google Tradutor, aquele off, você botar, tirar foto para traduzir. Só que aí eu chego na minha primeira refeição em frente ao estádio. O restaurante era tipo Paris 6, que os pratos são... Prontos. Não, os pratos são nomes batizados. Ah, tá. De arte de atores, sei lá. Pessoas famosas. Isso. Era o que acontecia nesse restaurante lá. E quando bota o tradutor lá, como é que traduz agora? Tu não sabia nem o que comer. Eu tive que ficar enrolando, olhando o que as pessoas estavam pedindo, chamar o garçom e mostrar. Tipo, isso. Foi assim, minha primeira refeição. Ai, meu Deus. Agora conta um pouquinho qual foi a experiência em fazer uma entrevista exclusiva com o Zico. Essa foi, assim, uma mistura Adoro ele. Essa foi uma mistura de sorte com o network que eu já tinha com ele. Eu já trabalhava com o Thiago, o filho dele. E aquela coisa de você estar no momento certo, na hora certa. Como eu falei, eu procurava pontos turísticos para fazer as minhas entradas. Eu estava em frente à mesquita Hassan II, que é a maior mesquita do Marrocos. Eu estava em frente, botava o tripé aqui e fazia minhas entradas. E eu tinha conhecido um casal no trem-bala, vindo de Tanger para Casablanca. Combinamos de almoçar juntos. Como eu tinha a entrada por volta de 11, a live era 6 da manhã, 4 horas de diferença, lá era 10 da manhã. Aí, geralmente, ia até meio-dia no horário de lá, a primeira live. Aí eles falaram assim, você vai demorar um pouco, a gente vai entrar pra conhecer a mesquita, depois a gente vai pra um shoppingzinho que tem ali pra gente almoçar. Beleza. Aí eu tô ao vivo, celular aqui no tripé, chega uma notificação deles. Aí eu vi que era uma foto. Eu falei, quando eu sair da live eu olho. Aí veio uma outra notificação. Quando eu outra notificação, eu falei assim, ó, o Rei Zico está aqui. Eu tava ao vivo. Aí ele mandou assim, o Rei Zico está aqui. Aí eu li a notificação. Falei, vou lá. Aí eu despedi da live, não falei nada pra galera, saí da live e fiquei na porta da mesquita. Esperando o Zico sair. Esperando o Zico sair. E impressionante, abre esse parêntese, impressionante. Formou fila, o segurança marroquino deixou a fila lá pra tirar foto com o Zico. Impressionante, onde ele vai, ele é idolatrado. Aí quando ele vem de lá, que ele me viu, ele já brincou comigo, que ele me zoou pra caramba, né? Aí ele já brincou comigo, tá fazendo o que aqui? Tá perdido? aí eu fiquei rindo, né? Braço cruzado, deixei ele tirar foto com todo mundo e tal e tal.
E o Flamengo tinha perdido o jogo na semifinal, que ninguém esperava. Aí eu virei pra ele e falei assim, você vai me dar uma moral, né? Isso falando baixinho aqui no ouvido dele. Você vai me dar uma moral, né? Você não deu entrevista nenhuma. Você não deu declaração nenhuma sobre o jogo do Flamengo. Pra ninguém. Pra Globo, pra ESPN, pra ninguém. Eu tô aqui como jornalista. Você vai me dar essa moral, né? Aí ele... Você quer me F, né? Ele fala, você quer me F mesmo, né? Aí eu falei, pô, eu não preciso nem aparecer, que ele tava numa van, porque ele tava pela FIFA, a FIFA que levou ele pra acompanhar o Mundial. Ele tava numa van. Aí eu falei assim, ó, você senta na van, eu te gravo aqui, não quero nem aparecer, eu te gravo. Ele disse, vamos ali. Aí pediu o segurança pra me colocar dentro da van. Fomos na van, eu, ele e Dona Sandra, a mulher dele, pro restaurante que ele ia almoçar. Quando chegamos no restaurante, ele deixou todo mundo entrar e falou assim, vamos gravar aqui fora. Ficamos só nós dois. Aí, eu só queria que ele falasse um pouco do jogo e pra me dar essa moral de ter uma entrevista com ele ali. Com ele, é. Aí onde eu falo, pra minha sorte, e ele, graças a Deus, ele gosta tanto de mim, que ele vira e fala assim, ó, esse momento do Flamengo tá tudo errado. Principalmente, pô, o vice-presidente de futebol vai pra dentro de vestiário cantar Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso aí, pô, o jogador salto foi lá pra cima, que não sei o quê, e começou a criticar a ação do vice-presidente de futebol do Flamengo. Falei, caraca, acertei na loto. Aí, terminou, nem lembrei de almoçar com o casal que eu conheci, nem nada. Peguei aquela gravação, já mandei pra rede social e fui mandando pros colegas de outros veículos. Mandei pro... Caramba, fugiu o nome agora, da ESPN. Cícero Melo. Mandei pro Cícero Melo. Deu no site da ESPN. Entrou na programação da ESPN. E aí, Elaine, pra minha alegria imensa naquele dia, essa matéria foi assinada, citada no The Guardian. The Guardian. É, de Londres. Assim, vários aí outros, tu arrasou, vários hein? outros veículos. Aí tu deu tiro certeiro. Aí eu falei assim, que tiro foi esse? Tinha aquela... Isso foi um momento assim, realmente bem bacana e inesquecível. Qual foi a experiência de narrar os jogos no canal do Zico 10, de como é trabalhar com um ícone como ele? O Zico assim, não tem palavras. Tem palavras. A Todo pessoa, mundo que conhece ele elogia, né? Ele é diferente, ele é muito diferente. Hoje eu viajo com ele dá as palestras dele no Brasil inteiro, né? Até fora do país. Nunca fui com ele pra fora do país. Mas eu viajo com ele e aí tem situação assim de a gente ficar muito tempo no aeroporto e muita gente pedindo pra tirar foto, muita gente pedindo pra dar autógrafo. E ele numa paciência absurda. É impressionante. E poder estar com o Zico, assim, acaba que hoje quebra muito aquela coisa da idolatria, né? Porque acaba sendo normal, você que é do meio jornalístico e também esportivo, você entende isso. Mas narrar os jogos no canal Zico 10 da Copa Amizade Brasil-Japão foi um mix de situações bacanas que eu passei no mesmo evento. Narrar jogos de futebol já é uma coisa que eu amo. No canal do Zico, tendo como comentaristas ali, que eu fiz o campeonato inteiro. Cada jogo era um comentarista diferente. Aí eu tive Tita comentando o jogo comigo, eu tive o Edu, irmão do Zico, eu tive Heraldo Leite comentando o jogo, eu tive o Júnior Coimbra, filho do Zico, eu tive Raíza Simplício comentando, várias pessoas comentando os jogos, eu narrando. E na final, na semifinal, eu tava narrando os jogos, a produção falou assim, ó, vou botar um vídeo aqui pra passar. O vídeo era do João Guilherme, que foi do Sport TV, foi da ESPN, hoje ele é da Paramount Plus, que narra os jogos da Libertadores. A narração mais sensacional do gol do Gabigol na Libertadores 2019 é do João Guilherme. Ele estava em casa no sábado, na semifinal, assistindo a transmissão, porque ele ia narrar a final no domingo. Ele em casa, com o computador ligado, com a minha imagem, a minha narração ali, e ele fez um vídeo dizendo que estava me acompanhando e parabenizando pelo trabalho e tal e tal. Ali eu já fiquei impressionado. Quando foi no dia seguinte, eu narrei a disputa de terceiro lugar e ele, João Guilherme, narrou a final. Fiz a transição da transmissão junto ali, em tempo real com ele. Não foi aquela coisa de vamos pro intervalo e quando volta ele já assumiu. Não, a gente fez a transição. Eu passei a transmissão pro João Guilherme no canal do Zico, no jogo que foi comentado pelo Zico e pelo Leonardo.
Então, assim, foi uma experiência muito bacana também. Muito, muito bacana que vai ficar para sempre guardada na memória. Helder, olhando para trás, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? O momento mais desafiador. Foi o iniciozinho ou está sendo agora? É difícil destacar, assim, destacar um momento exato, porque, assim, minha vida ela é marcada por situações novas, né? E eu falo que eu adoro viver para quebrar barreiras, para superar desafios. Cada período tem uma dificuldade, mas eu posso dizer que o período de estudar e trabalhar e ter um trabalho, carteira assinada, fora do jornalismo para poder viver e fazer rádio e fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo, foi bem complicado porque era um momento novo, pouco tempo que eu estava no Rio, e foi bem difícil mesmo, assim. Eu acho que o desafio maior, posso dizer que foi esse período, essa fase, é. E qual a sua opinião sobre o atual cenário do jornalismo esportivo no Brasil? Eu acho que a nossa profissão, ela tá, eu costumo usar um termo, ela tá prostituída. Eu acho que, da mesma forma que existe, vamos dizer assim, um revólver que foi feito para proteger as pessoas e tem gente que usa para fazer o mal, eu acho que as ferramentas digitais elas vão pelo mesmo caminho. O digital, o YouTube, ele vem para a gente poder criar conteúdo, fazer coisas boas, mas acaba que as pessoas acabam banalizando. Para resumir, você faz um trabalho para uma pessoa e você de repente vai pedir uma valorização, um aumento, algo do tipo, a pessoa fala assim: "Ah, você quer aumento? Se você não quiser fazer por esse valor, tem muitos que fazem pela metade que você faz". Então, o nosso mercado ele tá meio prostituído e isso faz com que a qualidade da apuração, do conteúdo, isso despenque e a gente caia muito no descrédito também. Acho que muito por conta disso, entendeu? Amigo, quero te presentear então com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Barra Grill. Coisa boa aí. Para você se degustar com aquelas carnes maravilhosas. Com certeza. Eu amo carne, proteína e agradeço. Tanto a você, o pessoal do Elas Falam Tudo, quanto o pessoal lá do Barra Grill também. Vamos lá, e para finalizar, que conselho você daria para os jovens jornalistas que estão começando agora, Helder? Eu diria que pensem no que eu falei agora há pouco, na questão de ter uma responsabilidade com a apuração da informação, ter uma responsabilidade com a qualidade do conteúdo que vai ser passado. Hoje a gente está enfrentando um período em que as pessoas aquela coisa do caça-cliques, de caçar likes. E a briga pelo fake news, né? Exatamente. A pressa de dar uma informação sem ter uma apuração bem feita. Hoje, falando especificamente da narração, e aí eu não tenho problema nenhum em falar isso, tem muita gente que conduz o trabalho para impressionar na rede social e não para ter um trabalho de qualidade. Mas eu posso assegurar uma coisa. Inclusive, o meu TCC foi falando da minha pós-graduação de jornalismo esportivo, foi falando sobre a transformação da forma de narrar futebol quando era só o AM, depois quando veio o FM, depois quando veio a internet. Não tinha as narrações pelo YouTube ainda, eram os aplicativos de rádio. E eu posso afirmar que durante toda essa transformação, e hoje não é diferente, existem ondas. Tem gente que surfa na onda, mas quem surfa na onda não fica muito tempo. Então, quem tem a qualidade, quem preza pela qualidade da informação, quem preza pela qualidade do conteúdo que está indo para o ar, pode não ter o alcance que muitos têm hoje, mas com certeza vai ter a longevidade que esses que estão aí não vão perdurar muito tempo, não. Isso aí eu não tenho dúvida. Falando tudo com Helder Martins. Atualmente você assessora o Centro de Futebol Zico. Como é essa experiência e quais são os principais desafios dessa função? Primeiro, conciliar o ídolo com o trabalho, mas isso, graças a Deus, já tiro de letra e é um cartão de visita. Estar próximo do Zico me abre muitas portas. Helder, o que você considera mais gratificante no seu trabalho de assessoria de imprensa e eventos? A oportunidade de proporcionar para pessoas, principalmente que estão fora do eixo Rio-São Paulo e que às vezes só conhece o ídolo pela TV ou pela internet, e fazer com que eles tenham essa experiência que eu tive e a satisfação que lá atrás, quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu também tive, transformando isso hoje num produto, num trabalho. Qual foi
a personalidade do esporte mais impactante que você já entrevistou? Ah, o Zico. Apesar de já ter uma relação com ele, fazer uma entrevista de quase 2 horas com ele foi, assim, bem impactante, como você falou, e prazeroso. E qual foi o momento mais especial da sua carreira até agora que você olhou para trás e percebeu assim, caramba, fiz a escolha certa dessa profissão? Ah, com certeza a experiência do Mundial de Clubes no Marrocos, que além de a primeira experiência internacional, uma competição impressionante e que me abriu portas também, com certeza. Foi daí que logo depois eu fui para Band News. Helder Martins, como você gostaria de ser lembrado pela sua contribuição ao jornalismo esportivo? Eu gostaria de ser lembrado como aquele garoto do interior que veio com um sonho e conseguiu lutar e atingir aquilo ali, mas também deixando um legado sobre a qualidade do trabalho e essa excelência na informação e na produção de conteúdo. Quero te agradecer pelo carinho de ter vindo aqui me visitar, meu parceiro de trabalho também, jornalista. Verdade. Te desejo muito sucesso ainda nessa caminhada, que tem Obrigado, muito meu amigo. ainda para acontecer, projetos novos. Com certeza. E você é sempre bem-vindo aqui na equipe, na galera, assessoria, na participação. Com certeza. Eu fico muito feliz pelo espaço, pela nossa amizade. Não tenho dúvidas. A Tilson hoje, não, deixando claro, não é mais meu assessorado, mas é meu amigo. Vou falar com ele para vir aqui. Tem outros também, outros parceiros aí que eu posso depois a gente trazer. Quem quiser fazer eventos e palestras voltadas Deixa aí para o seu a contato área também pra esportiva, galera que tá nos assistindo. é só acessar no Instagram, @ElderMartinsRJ ou HM Assessoria RJ. Tem o telefone 21 97983 7300. Levar ex-jogadores de futebol, levar palestras. Temos palestras também dentro da nossa agência para temas muito bacanas, muito importantes para o ser humano como um todo. E eu também estou trazendo aí, vou falar em primeira mão aqui, estou montando um workshop de narração esportiva para o rádio e para a TV. E a galera que quiser conhecer um pouco mais, é só ir lá na rede social e agradecer mais uma vez a você. Eita, esse homem não para. É isso. É isso aí, obrigado, tá, amigo? Eu que te agradeço e agradeço o pessoal de casa também e toda a sua equipe, Elaine. É isso aí, galera. Lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, ative lá o sininho, curta o vídeo para receber todas as notificações. Beijo e até a próxima.